Muito legal estar aqui. Parabéns pela série de vocês. Fantástico. Eu rodo o Brasil aí, fazendo palestras nos responsos de ponte. É raro encontrar um lugar tão bacana como esse. Vamos lá. A gente vai fazer assim hoje. Eu vou dar uma passada nessa palestra, que ela é derivada de uma pesquisa que nós fizemos. Tá? Uma pesquisa para entender o que se passa na cabeça desse ser que é o seu cliente e como ele enxerga o contador. Tá? E a gente encerra isso daqui, esse assunto, com um apanhado de dicas de fácil implementação, algumas delas, né, pelo menos, que vocês podem aplicar já amanhã para começar a mudar alguma coisa na percepção do seu cliente. E depois nós vamos falar um pouquinho do produto do homem, como que ele pode ajudar a classe contábil, qual é o propósito da nossa empresa, tá bom? Então vamos lá. Essa pesquisa, ela foi feita com mais de 500 empresas de diversos portes e ramos no mercado, e a gente acha muito importante sempre basear as coisas em fatos e dados, em pesquisas, para tirar da mesa as 3 palavras mais perigosas da língua portuguesa. Vocês sabem quais são as 3 palavras mais perigosas da língua portuguesa? Eu acho que quando a gente está no boteco, legal, vamos praticar a ciência da axiologia, vamos discutir, etc. Mas quando a gente vai para os negócios, eu prefiro muito mais o Deming, que ele falou, né? Deming foi um engenheiro estatístico norte-americano, o cara que criou o método PDSA, que talvez vocês conheçam, um dos caras que inspirou toda a indústria japonesa do pós-guerra. O Japão é o que ele é hoje, graças também a esse cara. E ele falou isso aqui, né? Que traduzindo seria alguma coisa mais ou menos assim: nós confiamos em Deus, agora todos os outros que me tragam dados. E com esses dados a gente quer ter clareza da percepção dos nossos clientes. Aliás, vocês vão ver que a palavra percepção é a chave dessa noite, porque não existe essencialmente o verdadeiro e o falso. O que existe é a percepção das pessoas sobre o que está acontecendo. Cada um, às vezes, tem uma percepção diferente sobre a mesma coisa. E agora vem a história de como uma pesquisa se transformou em 2. A gente começou a entrevistar essas 500 empresas, recolher os dados, olhar, e já começou a ter lá, olha, isso aqui está indo nessa direção, isso aqui naquela, e a gente começou a ter uma ideia maligna. Né? Ó, aqui está dando a impressão do que o cliente pensa do contador. Mas o que será que o contador acha que o cliente pensa do contador? E aí, depois dessa ideia maligna, a gente refez a pesquisa, só que voltada para o contador, e começou a rodar as 2 em paralelo, entrevistando uma série de contadores, ao mesmo tempo que entrevistava uma série de clientes. Aquele negócio, né? Você vai no boteco, tá? O que você estava fazendo lá, o que a sua mulher pensa que você estava fazendo. São 2 coisas completamente diferentes. Tá? Então a gente queria entender justamente essa diferença entre as visões. E vamos começar por aqui. Uma das primeiras perguntas foi: como você escolhe um contador? Quais são as coisas que você acham mais importantes e menos importantes na hora de escolher um contador? Tá? Tanto na visão do cliente, a gente vai ver na visão do cliente, quanto qual é a percepção que o contador tem da visão do cliente dele. Em primeiro lugar, deu o quê? Que o cliente leva muito em conta conhecimento técnico e velocidade na resposta. Boa, o contador sabe disso, bateu esse negócio, mas acabou aí, tá? Em seguida, os contadores ainda pensam, eu tenho certeza que todos vocês têm certeza, que a referência de alguém que o cliente confia é um fator de muita importância. Isso aqui está mudando. Tá? Isso daqui é importante para o cliente chegar em você, mas se ele escolher se vai ficar com você ou com outro, não é mais pela referência, é por esse ponto. Isso que o cliente respondeu.
se o contador está adotando tecnologia recente e eficiente. Se você passou para o seu cliente a percepção que você é um cara que lida bem com tecnologia. E quais são as coisas menos importantes? Baixo preço não é muito importante na cabeça do cara na hora que está selecionando, mas uma coisa chamou a nossa atenção, que isso daqui, ó, na visão do cliente, a relação presencial está lá embaixo. Essa questão, ela tinha acho que 11 ou 12 opções. Então você imagina que tem mais meia dúzia aqui no meio que não está aparecendo. Essas são as mais de baixo e as mais de cima que apareceram na pesquisa com mais de 500 empresas. Então, a relação pessoal, presencial, está sendo cada vez menos importante na cabeça do cliente. Um outro ponto que deu uma grande diferença é na especialização. Enquanto 2/3 dos clientes disseram que eles preferem um contador que seja especializado no segmento dele, que fale a mesma língua que ele, que conheça bem a realidade dele, 2/3, praticamente 2/3 dos contadores não acham isso daí relevante na cabeça do cliente deles. Ou seja, é o oposto. Tá? Vamos pôr isso aqui numa outra perspectiva. Tá? Existem mais ou menos 90 mil escritórios de contabilidade no Brasil. Isso é equivalente a dizer que existem 2 estádios completamente lotados de empresários contábeis que escolheram o lado errado para torcer. Vamos em frente. Outro ponto interessante. Eu sou palmeirense, tá? A comunicação entre o cliente e o contador. Como que o cliente quer se comunicar com o contador e como o contador acha que o cliente quer se comunicar com ele. Outra coisa interessante. Os primeiros deram muito certo, né? Telefone, o cliente quer se comunicar por telefone e o contador sabe. Segundo, e-mail. Bateu exatamente o número. Muito bom. Acabou aí também. Pessoalmente, olha só, está perdendo importância. O contador ainda acha que o cliente quer mais presença, mas na verdade o cliente não está mais exigindo tanta presença assim. Integração de sistemas, integração de dados. Olha só, o cliente ele já deseja 2 vezes mais do que o contador imagina ter os seus dados integrados com o do contador. Skype e chat deu mais ou menos a mesma coisa. E outra coisa legal aqui atrás, o portal do contador, né? A maioria de vocês, quando implantou o seu software, implantou o seu portal de comunicação com o cliente, aquele onde o cliente faz as chamadas, abre os chamados, você posta as guias para ele baixar, tem o protocolo, etc. Foi um trauma para todo mundo implantar isso, para fazer o cliente usar. Tem muito contador traumatizado com isso, mas o fato é que, sem a gente perceber, o cliente já quer isso daí muito mais do que o contador acha que quer. Tá? O que a gente percebe é que o contador precisa ser cada vez mais um cara tecnológico. Só que a visão do cliente de um cara tecnológico não é essa. A visão do cliente de um cara tecnológico é alguém que vai tirar ele da fila. Entendeu? Ele entende a tecnologia como um atalho, como um ganho de tempo, assim como o home banking faz por ele. Tá? Ele não precisa mais entrar necessariamente na fila do banco. Outro ponto, então, nós estamos falando muito de tecnologia, né? Então, será que o contador está conseguindo passar o quão tecnológico ele é para o cliente? Porque, vamos lá, todo mundo aqui passa o dia inteiro na frente do computador, certo? Se desliga hoje a internet do escritório contábil, é melhor mandar todo mundo para casa, ninguém faz mais nada, certo? Você depende de tudo isso daí. O contador é cada vez mais um ser tecnológico. Será que vocês estão conseguindo passar essa percepção do quão envolvido com a tecnologia você está para o seu cliente, já que ele valoriza isso? Vamos ver como ficou. Na visão do cliente, não muito. Boa parte ainda considera que para lidar com tecnologia o contador está abaixo da média. A maioria acha que o contador está na média.
Agora, o que o contador acha dele mesmo? Ele acha que ele é o Bill Gates. Tá? Opa, aqui. Tá? Praticamente ninguém se acha abaixo da média. E ele realmente não é abaixo da média. Novamente, isso é a percepção que está sendo captada do outro lado. Não é necessariamente a verdade, não é verdadeiro nem falso necessariamente. É a percepção que está sendo gerada. A gente está falando tanto em percepção, né? Vamos entender um pouquinho também a percepção de satisfação dos clientes. Existe um método internacional usado para medir nível de satisfação. Ele se chama NPS. Alguém aqui já ouviu falar de NPS? Não? Legal. Eu tenho certeza que vocês já entraram em contato com isso e não sabiam que era NPS. NPS é uma teoria que diz que toda pesquisa de satisfação que é feita com o cliente, sabe aquelas pesquisas quilométricas de 5 páginas que vai entendendo a satisfação do cliente ponto a ponto? Todas essas pesquisas podiam ser trocadas por uma única pergunta que você faz para o cliente. Não é bacana? Querem ver qual é essa pergunta? Essa pergunta é essa aqui. Eu tenho certeza que se você, quando bater o olho na pergunta, vocês vão falar, putz, já me fizeram essa pergunta. Ela é essa aqui, ó. Quanto você me recomendaria a um amigo ou colega numa escala de 1 a 10? Isso aqui vocês já receberam pesquisa assim, não foi? Legal, isso aqui se chama NPS. NPS vem de Net Promoter Score, ou Índice Líquido de Promotores. Como que funciona o cálculo do índice NPS? Se você procurar na internet, você vai achar milhões de referências a NPS. É um índice mundialmente conhecido e usado em tudo que é segmento, em todo o planeta. Como que é feito o cálculo do índice NPS? Vamos lá. Quem dá nota de 1 a 6 é considerado um retrator, um cara que puxa seu negócio para trás. Quem dá nota 9 ou 10 é o promotor, é o cara que promove a sua empresa no mercado. Quem dá nota 7 ou 8 é neutro, é indiferente, então não ajuda nem atrapalha. O índice NPS é calculado da seguinte forma: o percentual de promotores menos o percentual de retratores. Então vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que uma empresa fez uma pesquisa dessa com seus clientes. 40% dos clientes deu nota 9 ou 10. Tá? E 35% dos clientes deu nota de 1 a 6. E o resto deu 7 ou 8. Qual que é o NPS dessa empresa? 5. Certo? 40 menos 35. Então, nós fizemos para todas aquelas 540 empresas a pergunta se ele recomendaria o contador dele num número de 1 a 10. Vamos ver onde que apareceu o contador? Eu peguei aqui alguns NPS que você encontra na internet. Qual é o NPS das empresas? Elas divulgam isso daí, tá? Qual é o NPS? Por exemplo, a Apple agora está com 42. Nos áureos tempos do Steve Jobs, o NPS da Apple bateu 69. Tá? Um dos mais altos da história. TV a cabo é negativo, tem mais retrator do que promotor, né? O contador ficou com um NPS de 12 nessa conta. Isso quer dizer o quê? Que a percepção de satisfação é ruim? Eu entendo da seguinte forma: isso quer dizer que você, usando algumas técnicas para melhorar a percepção de satisfação, de qualidade, de tecnologia do seu cliente, você consegue se sobressair imensamente. Se aqui batesse 80 o NPS, está frito, porque para você se diferenciar seria muito difícil. Se o NPS médio é de 12, quer dizer que se você tomar algumas ações para se diferenciar na percepção que o seu cliente tem de você, você arrebenta no mercado. Então é uma grande oportunidade que eu enxergo aqui. Continuando, serviços adicionais que o cliente deseja. O bacana dessa parte da pesquisa é que deu quase que 100% de acerto. O que o contador acha que o cliente gostaria de ter de serviços e o que o cliente gostaria de ter
bateram quase que 100% aqui dentro. Tá? Alguns trocando ordem, fora esses dois vermelhos, bateu 100%. Tá? A única pergunta que fica é, legal, então por que a gente não faz? Ó, por exemplo, o número 3, que o contador marcou e que o cliente marcou, é disponibilizar um painel de indicadores. Os dois querem isso. Só que eu não conheço muito contador que faz. Então, essa é outra oportunidade que tem aqui na nossa frente. O cliente quer serviços adicionais que vocês sabem exatamente quais eles são. Depois, finalmente a pergunta de $1 milhão. O que faz um cliente trocar de contador? Nota que esse daqui é diferente do primeiro slide que a gente viu. O primeiro é o que faz você escolher um novo contador. Agora, o que faz você largar um contador? Primeiro ponto, falta de conhecimento técnico e demora nas respostas. Acho que isso aqui não é novidade para ninguém, mesmo porque deu isso do outro lado. Mas, novamente, para por aí. A maioria dos contadores acha que o segundo item que mais faz o cliente deixá-lo é o valor dos honorários. E, na verdade, o terceiro item que deu ali no cliente foi ele não ser proativo, ser apenas reativo. Qual que é a moral da história aqui, gente? Que se você for proativo na relação com o seu cliente, você é rei. Ele não vai trocar você por um mais baratinho simplesmente pelo preço, salvo exceções, é claro, né? Sempre tem exceções para isso daí. Dentro das menos importantes, depois eu vou dar o link de download da pesquisa completa para vocês, tá? Fiquem tranquilos. O que chama a nossa atenção é o quê? Que na cabeça ainda do contador, das menos importantes é a utilização de tecnologia, e que a gente viu que são algumas das mais importantes na cabeça do cliente. Tá? Muito bem, vamos usar a lógica toda agora e tentar, com a nossa lógica, juntar tudo que a gente viu nessa pesquisa em 6 dicas, como eu falei, para melhorar a percepção do cliente. O que a gente pode concluir, que a gente pode mexer no nosso dia a dia para resolver essas diferenças de percepção entre o cliente e o contador? Vamos lá. Primeira, gente, ganhar cliente é bom e não perder é melhor ainda. Todo mundo concorda com isso, tá? Tecnologia é a única coisa que está nas duas pontas, para você ganhar e para você não perder. Então, se você for esperto, você vai trabalhar em melhorar sua relação tecnológica com o cliente e você amarra as duas pontas com uma ação apenas. Depois, o cliente entende que uma relação mais eletrônica economiza tempo. Ele quer que as coisas funcionem de forma rápida, segura e conveniente. Ele não está nem aí em ver a cara do gerente se pelo site do banco ele consegue resolver tudo rapidamente. E outra coisa legal, né? Às vezes quando você faz o número 1 super bem feito, você resolve o número 3 e amarra 3 pontas com uma ação só. Tá? Ponto 3. O preço não tem que ser baixo, você tem que passar uma boa percepção de valor. Novamente, percepção, percepção, percepção. Eu vou chegar numa dica de com muita facilidade você melhorar a percepção do seu cliente. Vamos falar melhorar. Mas preço baixo realmente não é o mais fundamental. Tá? O cliente ele sabe o quão complicado é o país. O cliente já sabe toda a dor de cabeça que a legislação, que as frequentes mudanças de legislação. E se você conseguir ser proativo perante isso, você vai realmente conseguir se destacar. Agora vamos voltar para a lógica um pouquinho. Como que você consegue ser proativo com tanta complexidade e tal velocidade de mudança de legislação? Se especializando. É óbvio, é praticamente impossível todo mundo conhecer tudo de todos os segmentos.
Então, uma tendência que apareceu na nossa segunda pergunta da pesquisa é buscando uma especialização. Tá? Então, eu vou ser o contador que mais entende, sei lá, de clínica odontológica, de indústria de sapato, de alguma coisa. Eu vou ser um cara extremamente especialista, porque quando você respira aquele assunto 24 horas, tá? Você não, o seu cara que cuida do fiscal, ele não tem que saber de IPI, de importação de matéria-prima de sapato, e ao mesmo tempo tem que entender o detalhe do cupom fiscal da farmácia. Tá? É muito ampla a coisa. Então, o caminho é buscar uma especialização, porque aí você consegue mais facilmente ser proativo. Qual é a parte difícil de você se especializar? É dizer não. Essa é a parte que dói. Bate um cliente na sua porta, tá? Pô, ele não é, eu sou, lembra, eu sou o contador que é especialista em clínica odontológica. Esse cara, putz, é uma pequena indústria química e tal, mas... tá bom, vou pegar, o caso dele é fácil. Ó, o difícil é falar não, o segredo está no não está no sim. É você falar não para o cliente que não te interessa, mandar ele passear. Essa é a parte mais difícil que tem. A boa notícia é que a nossa quinta dica é como que uma pólice de seguro para a execução desse número 4, que é começar a investir em marketing e vendas. Quando você tem uma área de marketing e vendas gerando oportunidades para você constantemente, você fica muito mais tranquilo de naturalmente falar não para uma oportunidade errada, tá? Para algo que vai entrar lá no seu negócio e vai atrapalhar aquele objetivo de especialização que você colocou. E outra coisa importante, tá? A gente tem que derrubar esse mito de que contabilidade e marketing não se combinam, porque contabilidade é um serviço de segurança, é um serviço de confiança. Gente, todo serviço é de confiança. Ou você compra um software de alguém que você não confia, ou você manda fazer seu website com alguém que você não confia, ou você contrata uma consultoria para reestruturar sua empresa com alguém que você não confia. Todo serviço é de confiança. Então, uma ideia que tem que ser começada a ser trabalhada cada vez mais na área contábil é pensar em vendas e marketing. E por fim, vamos falar daquela dica sobre a percepção. É assim que você muda a percepção muito facilmente do seu cliente. Divulgue constantemente seus acertos e sua performance. Esse é um negócio que você pode voltar amanhã para o seu escritório e começar a fazer. Por quê? Porque quando você comete um engano, ou um funcionário seu faz um erro, isso chega na orelha do dono da empresa, do seu cliente, na velocidade de dobra 9, né, que dá mais ou menos 362.880 vezes a velocidade da luz. Agora, e os seus acertos? E aquele problema cabeludo que você resolveu e o cliente nem ficou sabendo? Ele não ficou sabendo, ele não vai te valorizar por isso. Então, ou você faz um reporte mensal, ou cria um relatório, ou alguma coisa. Você tem que mostrar a sua boa performance constantemente para o seu cliente. Essa simples ação, ela tem a capacidade de mudar aquela posição do NPS lá para cima, porque o cara está te enxergando. Tá? Uma dica que eu sempre dou de leitura é um livro fantástico que aborda exatamente esse assunto. Aqui tem uma passagem do livro que eu acho muito legal. Olha, vamos ler. À medida que nosso desempenho melhora, tornamos-nos mais invisíveis para os nossos clientes. Vocês já viram isso aqui acontecer? Por exemplo, alguém chega lá e pergunta para você: como que está o sistema? E você ouve essa resposta: eu não estou ouvindo falar nada, então deve estar bem. É ou não é? O sistema desapareceu. Como que está indo a sua contabilidade? Não estou ouvindo falar nada, então deve estar bem. Sacou? Você desapareceu da vista do cliente. Isso quer dizer que qualquer erro que você cometer, por mínimo que seja, de repente vai... Pô, olha só, apareceu um problema nessa contabilidade. Ó, já está dando problema na contabilidade. Sei lá, vou trocar de contador. Entendeu? Agora, se você
está divulgando os seus acertos, a sua performance, o que você está fazendo de certo com o cliente, mesmo que apareça um erro, ele é um pingo no oceano de coisa certa. Agora, você tem que divulgar os seus acertos. Um exemplo típico disso daí é o Google. O Google, a cada pesquisa que você faz, ele estampa na sua cara a competência dele. Você já viu isso aqui, ó? Você pesquisa qualquer coisa. Encontrei aproximadamente 368 mil resultados em 0,38 segundos. Vocês já perceberam isso aqui? A cada pesquisa que você faz no Google, ele está falando, ó, não esqueça que eu sou super competente, hein? Tem até um caso que ele conta nesse livro, que é super interessante. Eu não estou falando para vocês fazerem isso, hein? De jeito nenhum. Mas foi uma experiência feita numa empresa de telecom que tinha um nível de satisfação mediano. Tá? Mas só que os caras eram muito bons. Não tinha falha nenhuma, tinha uma estabilidade, não tinha instabilidade nenhuma. Olha o que os caras fizeram. Eles plantaram um defeito. Assim, a propósito, uma interrupção de sinal de internet, de alguma coisa assim, eu não lembro, já faz tempo que eu li esse livro. E aí o cliente ligava lá e o atendente respondia, ah, sim, só um segundo, senhor, deixa eu verificar aqui. Olha aí, vê se está resolvido. Ah, sim, está resultado. Está resolvido. Qual que era a percepção do cliente? Putz, eu liguei, os caras resolveram no ato, os caras são muito bons. O nível de percepção de qualidade dessa empresa subiu extraordinariamente. Entendeu? Ou seja, você se tornou visível para o cliente e mostrou sua performance. Tá? Eu não estou falando para vocês cometerem nenhum erro e consertar rápido para o cliente. Por favor, não façam isso, tá? Mas é só um exemplo de como a responsabilidade pela percepção de valor do cliente, ela é nossa, ela não é do cliente perceber. Eu ouço de muito contador a seguinte frase: meu cliente não valoriza meu trabalho, ele só me vê como custo, ele acha que eu sou um mal necessário. De quem é a responsabilidade de mudar a percepção do cliente? É nossa, não é do cliente. Não é do cliente. Ele não vai entrar na sua contabilidade e falar, pô, cara, me mostra tudo que você fez de certo aqui esse mês, que eu quero saber como está. Não, a responsabilidade é nossa de mostrar a nossa boa performance para o cliente. Começando pela nossa homepage do Homecom.br, aqui tem o nosso propósito. Nós somos uma empresa com propósito. Qual é o nosso propósito de existir nesse planeta? Está aqui. Vocês já viram certamente estatísticas da RAIS, etc. Eles já viram que 97,5% da mão de obra desse país está onde? Está em empresas de até 5 funcionários. Isso é a RAIS, essa é a formal, né? Se for juntar a informal que só está na PME, a gente está falando de 99% da mão de obra brasileira está na pequena empresa. Tá? E a gente acredita, a nossa crença é que esse país só vai ser melhor com a ajuda da classe contábil para melhorar essa pequena empresa, levar um pouco de gestão para ela. Essa é a crença sobre a qual a empresa foi constituída. Todo o resto, tudo que a gente faz é consequência dessa crença. E o que nós fazemos hoje? Nós fazemos um software de gestão que ele foi todo pensado para ser aplicado no seu cliente. Um software extremamente simples de operar, um software bonito, visual, que o cara se empolga com o software, mas que no final toda a informação fiscal e financeira é integrada automaticamente com o software que você usa no seu escritório de contabilidade. A gente persegue uma frase que é um mantra nosso, né, para o contador, que é qualidade da informação na sua origem. É uma das coisas mais valiosas hoje para o contador, concorda? Qualidade da informação na sua origem. Não é integração. Integração é importante, mas integração sem qualidade da informação na origem é só uma forma mais rápida de trazer lixo para dentro de casa. Então, o cliente tem que ter uma boa gestão. Eu vou passar aqui
um vídeo de 2 minutos que explica de forma bem-humorada qual é o que a gente faz. Toda virada de mês é a mesma história. O contador liga para a empresa para pedir os documentos e ouve a resposta: "Tô mandando". Passam alguns dias e o contador liga de novo: "Tô mandando, tô mandando". Então, um dia, o "tô mandando" começa a mandar o documento. Lentamente. De todas as formas e formatos. Em sistemas diferentes, completamente desorganizado. Mas as ligações não param. Sempre faltam comprovantes e surpresas aparecem. Os dias vão passando e a situação vai ficando desesperadora. Todo esse processo é um verdadeiro pesadelo para quem trabalha com números, prazos e precisão. Afinal, o contador não pode errar. Ninguém precisa mais trabalhar assim. Seu cliente precisa trabalhar integrado com você, num sistema de gestão online. Um sistema que seja simples, intuitivo e eficiente. E o que é mais importante, essa solução já existe. OMI é o primeiro e único ERP parceiro do contador. É o melhor sistema de gestão online para pequenas e médias empresas. Todas as ferramentas e funcionalidades que os contadores e as empresas precisam para ter uma gestão contábil organizada, eficiente e impecável. O OMI reflete toda a documentação da empresa diretamente para o contador, automaticamente, sem erros e sem perda de tempo. O OMI é completo, definitivo e realiza o sonho de todo contador: fazer os clientes crescerem seguros, organizados e integrados. Viva essa experiência! Venha ser um parceiro OMI. www.omi.com.br. Vamos lá? Eu vou mostrar um pouquinho do sistema para vocês terem uma ideia do que o seu cliente vai encontrar, de como é o software. Então, eu já fiz meu login aqui, né? Dentro do meu login, eu enxergo todas as empresas às quais eu tenho acesso. Por exemplo, se é o contador que fez o login, ele vai ver aqui o logo de todas as empresas que são clientes dele. Outra coisa que todo mundo sempre pergunta: como que é o treinamento para as empresas? A gente adota um modelo de treinamento ilimitado ao vivo. Além da ajuda presencial que é dada aqui para o seu cliente, pela equipe do Marcos, também a gente tem todos os treinamentos nessa modalidade que se chama treinamento ilimitado ao vivo. Como que é? Olha, amanhã tem finanças, KNAB e conciliação bancária, orçamento de caixa e DRE, das 8h30 às 10h30. Você só clica aqui e fala: vou participar. Isso aqui é um treinamento com um instrutor ao vivo do outro lado, que vai dar uma aula sobre esse assunto, interativa, você faz pergunta, ele te responde. A gente brinca que esse pessoal da Open English está fazendo um trabalho legal de vender o nosso modelo de treinamento. E o que tem aqui além? Eu falei a parcela ao vivo, que é com o instrutor ao vivo. Aonde que entra o ilimitado? O ilimitado é porque, para o seu cliente, o acesso a esse treinamento ele vai ser ilimitado. Ele paga um valor, uma taxa uma vez só, e depois disso daí ele acessa quantas vezes ele quiser. Por exemplo, então ele está nesse treinamento aqui, ele teve que sair no meio e não pôde concluir. Ok, ele vê aqui quando é o próximo, está aqui, ó, está no dia 23 vai ter outro. Ele clica e se inscreve e vai assistir. Ele pode ter 10, 20 funcionários, pode pôr todo mundo para ser treinado na maior conveniência de cada um. Daqui a 6 meses trocou a pessoa do financeiro, inscreve ela aqui e deixa ela ser treinada. Então, é para sempre, para o resto da vida, essa empresa vai ter treinamento para toda a equipe de forma ilimitada. Aonde que isso daí se encaixa naquele propósito que eu falei? Usuário bem treinado, usa bem o sistema bem utilizado, gera qualidade de informação na origem. Ok? Então vamos para o sistema mesmo. Eu
Eu vou entrar aqui num cliente de demonstração. Uma coisa que é bacana, o que tem que instalar no computador do cliente para rodar esse software? Absolutamente nada. Está todo na nuvem. Então basta você ter um browser que você está usando, pode ser um tablet, alguma coisa assim, você pode operar o sistema. Você só tem que instalar alguma coisa na máquina se for emitir cupom fiscal, ESAT, fora que é o PDV mesmo. O PDV ele funciona desconectado da internet. Quando você tem internet, ele se sincroniza com a retaguarda, manda toda a parte financeira, movimento de estoque, etc. Mas sem internet, ele funciona lá vendendo normalmente. Então, quando tem frente de loja PDV, é o único cenário onde precisa instalar alguma coisa na máquina. Mas você está no seu escritório, acessando o sistema aqui, você está na sua casa, da praia ou do Japão, não muda absolutamente nada. Toda a visão que você tem no sistema é tudo 100% pela internet. Tem muita gente que pergunta assim, mas e se eu ficar sem internet no trabalho? Cara, se você ficar sem internet, você já não emite nota fiscal eletrônica, você já não faz nada. Então, é muito mais fácil hoje você ter um backup do link de internet por um 4G, por um 3G, por alguma coisa assim, do que ter um backup, um servidor de reserva, com replicação de dados, restaurar backup, que seria o análogo a você ter uma duplicidade, um servidor dentro da sua casa. É muito mais prático, muito mais seguro ele estar na nuvem e, na pior das hipóteses, você tem uma redundância de link para nunca estar fora do ar. Tá? Então é mais fácil e mais barato por aqui. Aqui estão os principais módulos do sistema. CRM, que gerencia oportunidades de negócio, vendas em NFE, serviços e nota fiscal eletrônica de serviços já homologada para mais de 800 municípios no Brasil, compras, estoque e ordem de produção, financeiro, que faz toda a parte de contas a pagar, a receber, fluxo de caixa, conciliação bancária, e o painel do contador, por onde o contador pilota como tudo isso daqui vai se integrar com o software dele. O legal é o jeitão do sistema. Eu vou entrar aqui em vendas e nota fiscal eletrônica. Olha, todo módulo que você entra, você sempre tem um passo a passo. Como que eu faço para adotar esse bicho aí? Bom, eu cadastro meus clientes, meus produtos, cadastro meus pedidos e faturo. Se a gente pegar outro módulo de serviços, olha, eu cadastro meus clientes, que é o mesmo de todos os módulos, cadastro meus serviços, minhas ordens de serviço e fatura e cadastro também meus serviços cobrados mensalmente, ou semestralmente, ou anualmente, são os meus contratos, para gerar o faturamento deles também. Isso aqui é, por exemplo, uma empresa, sei lá, que faz manutenção de ar-condicionado. Ele cobra R$200 por mês de cada cliente e tem 500 clientes. Então tem um dia no mês que ele tem que emitir 500 notas, 500 boletos. E fatalmente ele manda a nota A para o cliente B com o boleto do cliente C para o e-mail do cliente D. Né? Isso talvez seja algo que até aconteça dentro do escritório contábil. Então você usa esse recurso de contratos, que é o passo 4. Tá? Agora o mais bacana é o que vai acontecer quando eu clicar aqui, ó, em cadastrar pedidos e faturar. Aqui eu acho que está uma das coisas mais diferentes que tem no homem em relação a qualquer outro sistema. Qual é o ponto mais difícil em toda essa equação que eu falei, que passou no vídeo até agora? Qual que é o elo frágil dessa equação? Quem se arrisca? É isso aí, o cliente. O elo fraco é o cliente. Você pode ter entendido que o sistema é bom, bonito, barato, que se adequa bem ao cliente, que isso integra toda a informação financeira e fiscal com o seu software, lindo, mas se o cliente falar, eu não vou usar esse troço, não funciona para ninguém. Esse é o elo fraco de toda a equação, é o cliente. E a boa notícia é que a gente achou um jeito de rachar a resistência desse cliente e fazer ele querer usar o sistema. Esse é um troço incrível. Tá? Todo o cliente, eu tenho certeza que a maioria de vocês já chegou para boa parte dos clientes e falou, cara, não dá para você continuar assim na planilha, não sei o que, você tem que pôr um software, você tem que sair desse emissor gratuito agora, né? Ainda vai ter o fim do emissor gratuito. Tenho certeza que todo mundo já chegou e já falou alguma coisa assim para os clientes, não foi? Ele falou, não, a minha
planilha aqui tá bom, para mim tá bom mesmo, eu continuo mandando todos os meus documentos, meus extratos para você, não é assim? Legal. A gente achou um jeito de rachar esse cara e fazer ele desejar usar um sistema. Essa técnica que a gente utilizou usa uma das técnicas de venda mais antigas do mundo. Eu vou falar com essa técnica. Acho que você já percebeu alguma vez que você chegou numa loja de móveis para comprar um móvel, você queria um sofá, você parou do lado do sofá, ficou olhando assim, aí veio o vendedor, falou, legal esse sofá, né? Aonde que você colocaria ele na sua casa? Já passaram por isso? O que o vendedor está fazendo? Ele está te fazendo você se imaginar usando o produto. Essa é uma das... Logo, você se imaginou usando o produto. Ele já faz parte da sua imaginação e ele vira objeto de desejo. Tá? Isso é mais ou menos o que está por trás desse botão aqui. Tá? O que normalmente acontece em qualquer sistema quando clica em cadastrar pedidos e faturar? Abre uma tela com um monte de campo para pôr os nomes, os dados do cliente, os dados dos produtos, para faturar, não é? Quando a gente clicar aqui, olha o que ele aparece. Igual vocês nunca viram em software nenhum. Ele aparece o processo do cliente. Olha só os pedidos. Os pedidos que entraram, ou os orçamentos que ele tem, depois, quando entrou em separação de estoque, ou em produção, ou em embalagem, né? Aqui você configura essas colunas, adiciona a coluna, remove coluna, troca o nome delas. Tá? Então, o que está em separação de estoque, o que está pronto para faturar, o que está faturado, o que já está entregue, e cada cartãozinho desse é um pedido de venda. Então, olha só, esse pedido já está faturado e o cara veio aqui, coletou, foi feita a entrega. Eu arrasto o cartãozinho para cá. Ó, tem esse pedido que está aqui em separação de estoque. Se eu der um duplo clique nele, aí sim ele vai abrir o formulário de pedido com os dados do cliente, condição de pagamento, os produtos, todas as características fiscais. Tá? Mas isso aqui por trás é tratado como um cartãozinho. Ó, eu vou falar que esse aqui já separou o estoque, está aqui, está pronto para faturar. Então tenho 2 pedidos prontos para faturar. Eu posso clicar aqui embaixo, ó, faturar todos, ele vai emitir a nota fiscal para todo mundo, já gerar a DANF, já mandar por e-mail para o cliente a nota fiscal, os boletos, tudo automaticamente. Só eu clicar nesse botão, pode ter 500 aqui. Ou eu posso falar, não, eu vou faturar só esse, ó. Eu arrasto esse daqui para cá. Ele já está comunicando com o Cefaz, emitindo a nota, fazendo tudo numa tacada só de eu arrastar o cartãozinho. Quando o cliente olha isso daqui, ele normalmente, na apresentação, ele faz uma pergunta para a gente. E se ele não pergunta, ele pensa, pô, será que, pelo que eu entendi então, eu posso deixar uma tela aqui, uma TV na minha sala, onde eu vejo como está toda a minha operação? É isso aí, você entendeu justamente. Então o que a gente fez? A gente fez o cara se enxergar no produto. Vou fazer essa experiência com vocês aqui. Vamos lá. Vou mostrar um outro módulo do sistema, que é o CRM, que gerencia oportunidades de negócio. Eu vou falar aqui como é a área comercial de vocês, muito certamente. Tá? Eu posso não acertar 100%, mas 90% eu vou acertar. Funciona mais ou menos assim, você recebe uma indicação de um cliente, aí você analisa esse cliente, faz uma qualificação para ver se ele serve para ser seu cliente, afinal você está se especializando, né, como eu acabei de falar. Tá? Depois que você fez um diagnóstico, uma análise nesse cliente, você vai fazer uma visita, ele vai te visitar, você vai apresentar o seu escritório, o seu diferencial, como você trabalha. Ele vai falar, pô, gostei, manda uma proposta. Você vai mandar uma proposta, isso daí vai entrar em negociação e aí vai fechar, não vai adiar. É desse jeito que funciona? Acertei? Acertei? Tá bom. Então eu apresento para vocês o seu processo. Olha aqui. Cada fichinha dessa é uma oportunidade de negócio. Tá? Aqui estão as indicações em prospect, as indicações que você recebeu, os que estão lá em qualificação, ou fazendo uma análise, ou um diagnóstico, ou o que seja, o que está já em apresentação, o que você já enviou proposta, o que está em negociação, o que está em conclusão.
E cada fichinha dessa, ó, esse daqui eu fiz a apresentação, o cara pediu uma proposta, eu arrasto ela para cá. Então, mesmo se você tiver toda uma equipe trabalhando em cima das oportunidades de negócio do seu escritório, o que mais aqui você fala? Qual é o ticket? Eu estou falando de um valor de abertura de tanto, uma consultoria de tanto, mais uma mensalidade de tanto, num contrato de X meses. Ou seja, tem aqui na mesa que nós estamos negociando R$11.800 com esse cliente, por exemplo. Quando que é a previsão? Eu acho que vai fechar esse negócio em julho. E qual é a temperatura? É 80 graus, está mais ou menos, está razoavelmente quente esse negócio. Tá? Então, essa é a definição de uma oportunidade de negócio. Esse cara gostou da proposta, entrou em negociação, está dando uma choradinha aqui, outra ali. No final, concluiu a oportunidade de negócio. Concluiu como? Eu conquistei, eu perdi, suspendeu, cancelou a compra. Vamos supor, eu conquistei. Por qual motivo? Por tecnologia, por exemplo. Pela tecnologia que eu demonstrei para ele. Pronto, essa oportunidade está conquistada. Você visualizou aqui o processo da sua empresa? Você teve essa percepção? Eu posso ter uma tela onde eu estou vendo como está andando aí, como toda a minha equipe, todo mundo está tratando as oportunidades de negócio que estão surgindo. Se eu quero saber o que tem de negócio que pode ser que feche esse mês, eu vou olhar aqui, o que tem de coisa em negociação, ou em proposta ou em negociação, com a previsão para o mês atual. É essa sensação que a gente quer proporcionar no cliente. Outra coisa que bacana, a mesma coisa acontece no módulo de serviços, olha só, ordens de serviço. Tem empresa, aqui está, os orçamentos que eu tenho, que está em execução, executado, pronto para faturar ou faturado. Tem cliente que isso aqui está assim, pets a buscar, banho e tosa, veterinário, pets a entregar e entregue. Ele está vendo o negócio dele. Tem empresa que está assim, websites a desenvolver, em desenvolvimento, em teste, em implantação, implantado. O cara vê o negócio dele. Então é muito diferente dos outros sistemas. Quando a gente chega com essa proposta, ele fala, legal, eu quero usar isso. Só que por trás desse cartãozinho bonitinho, tem toda a regra do negócio necessária empurrar a máquina financeira e a máquina fiscal do sistema para gerar os dados corretamente integrados ao computador. Lá no financeiro, primeira parte, ele já mostra de cara o que eu tenho de contas a pagar, a receber hoje, quanto eu tenho de saldo nas contas, meu fluxo de caixa nos próximos 10 dias. E aqui o nosso velho e bom passo a passo. Como que eu faço para pôr esse cara no ar? Eu cadastro minhas contas correntes de saldo inicial, meus clientes e fornecedores, que é o mesmo de todos os outros módulos. Lanço contas a pagar e a receber, faço abaixo e concilio o banco. Essa é a rotina da pessoa do financeiro, sempre numa interface muito visual. Os relatórios do sistema também são todos com cara de Excel. Eu vou tirar aqui um DRE do trimestre atual. Esse é um DRE gerencial, tá, gente? Não é um DRE contábil. Quem gosta de Excel, levanta a mão. Está aqui o DRE, certo? Está um pouco ruim de ler, né? Deixa eu aumentar o zoom. Melhorou? Mais ou menos. Lucro bruto aqui em cima, receita líquida operacional, menos os custos, cada um dos meses. O bacana de todos os relatórios do homem é que eles se comportam como uma tabela dinâmica do Excel. Olha só, eu posso vir aqui em campos e mexer em toda a estrutura do relatório. Por exemplo, eu não quero a quebra do mês nem do ano, mas eu quero pôr na coluna qual é a conta bancária por onde teve esse movimento, e eu quero pôr qual é o nome do cliente ou do fornecedor dentro da DRE. Gente, não me joguem pedra, eu sei que numa DRE não tem nome de cliente, fornecedor nem conta bancária. Mas o cliente quis assim, ok, pronto, já temos uma DRE nova, onde aqui está olha só, o grupo e dentro dele já o nome do cliente, e aqui estão as contas bancárias.
Gostou desse relatório? Salva ele com um determinado nome e ele já entra no menu um relatório novo com a sua cara. Então, ele dá uma agilidade para o cliente também para extrair informação muito bacana. Agora, tudo que a gente faz aqui dentro do financeiro, eu vou pegar, por exemplo, uma conta a pagar qualquer. Tudo que você movimenta financeiramente tem uma categoria, tudo é categorizado. Tá? Então, qual a categoria? O sistema ele vem com um planinho de contas muito simples que você pode adequar a cada cliente, principalmente a parte de receitas muda, né? A parte de despesas ela tende a ser mais ou menos parecida, você no máximo tira coisas que o cara não tem. Ele tem uma série própria, então desabilita a despesa de aluguel, por exemplo. Tá? Então você pode configurar isso daqui com a cara do seu cliente. Por que eu estou mostrando isso daí? Porque o próximo ponto é o painel do contador. É essa categoria que vai dar a ponte de amarração com o seu plano contábil. Tá? Então, para o contador também temos um passo a passo. O passo 1 é identificar o contador. Por quê? Porque nos arquivos, nos SPEDs gerados, precisa da identificação do contador. Segundo passo é importar o seu plano de contas contábil. Para fazer isso, aqui já vem um plano de contas, mas para importar, você tem 3 opções. Pode ser a partir de uma planilha Excel, então você faz o download aqui de uma planilha Excel com a estrutura do plano de contas, você copia e cola o seu plano aqui dentro, arrasta aqui para cima a planilha Excel e já carrega o seu plano. Aliás, essa técnica pode ser usada para tudo, para cadastrar cliente, produto, fornecedor, alíquota de imposto, quase tudo que é coisa você pode cadastrar pelo Excel e só arrasta a planilha aqui para cima, ele carrega os dados. Para migrar dados do sistema anterior, você tira um relatório, joga no Excel, configura as colunas conforme a nossa planilha padrão, arrasta ela aqui de volta, já carrega, não interessa se o cara tem 20, 30 mil produtos cadastrados, é bem prático fazer isso. A primeira é por planilha, a segunda é de outro cliente. Se você já tem um homem operando num outro cliente seu, você pode duplicar toda a configuração daquele cliente para um novo e só de repente mudar, mexer em alguma exceção. Ou através de um arquivo de SPED, né? Se você tem qualquer SPED emitido daquele cliente, você sabe que tem um bloco. Qual que é o bloco que tem o plano de contas? Tem um bloco do SPED lá dentro que tem o plano de contas que obrigatoriamente vai. Eu não lembro qual é. Mas ele vai lá, ele abre o arquivo do SPED, identifica esse bloco e carrega de lá o plano de contas, tá bom? Você configurar a integração contábil. Então aqui você vai falar qual o sistema que você utiliza lá no seu escritório. Então aqui tem tudo, SCI, Alterdatas, Plano Contimático, Cordilheira, Cuca Fresca, Data Centro, Dexon Domínio, Folhamatic, Fortes, Vandata, JB, Lidware, Londres Soft, tem uns aqui que eu não sabia que tinha, tá? Mastermac, Nasajon, ProSoft, ainda bem que tem ProSoft em casa. Sage, Questpor, Supersoft, Totos, Tron, WK, tem tudo que é software aqui. Você vai escolher qual é o software que você utiliza. Depois você vai falar com qual periodicidade você quer receber os dados desse cliente. Pode ser mensal, quinzenal ou semanal. O mais comum é o mensal mesmo. E quando que você quer receber? Por exemplo, 10 dias após o fechamento. Então esse é o seu acordo com o seu cliente. Olha, eu sempre vou puxar seus dados no 10º dia do mês subsequente. Então você tem 10 dias para pôr o mês passado em ordem. Tá? O que você vai receber? Você quer receber venda de produto e mercadoria, quer receber serviço prestado, compras também, e, além de todos os dados financeiros, você marca o que você quer receber. Depois, aqui é onde você faz a amarração daquele planinho de contas gerencial, aquela categoria que eu mostrei, no seu plano contábil. Você fala qual é a conta contábil. Então, despesas com frete, vai para a sua conta contábil, fretes e carretos. Tá? Você faz essa amarração. Como eu disse, se você tiver um plano padrão no seu escritório, ou alguns planos padrão, você configura isso aqui para um cliente seu e depois só copia para os demais. Os históricos contábeis também você
configura aqui. Para tudo que é evento, o homem já vem com históricos super bem resolvidos. Mas se você quiser criar alguma coisa especial, você também pode. Por exemplo, provisão da NF do fornecedor. Como que isso vai? Prove, número da nota fiscal, razão social. Você pode escolher, pode pôr até 6 complementos aqui. Quero pôr também a descrição da categoria e quero pôr a observação e mais alguma coisa. Você pode manipular históricos para ter uma contabilidade de alta qualidade, tá? Não é só gerar qualidade, a contabilidade é gerar bacana a contabilidade. Depois, contas correntes. Isso aqui é algo que você sempre vai ter que ajustar cliente a cliente, que é a conta de banco dele, né? O cliente vai criar as contas bancárias, aplicações, etc. que ele tem, e você vai ligar na sua conta contábil correspondente. E por fim, contas de clientes e fornecedores, você também pode utilizar ou a contabilidade sintética ou analítica. Você escolhe isso daí. Então, se você falar, olha, clientes podem ir todos para uma determinada conta, fornecedores todos para uma determinada conta, ou para alguns clientes e fornecedores, você pode estabelecer uma conta contábil específica. Então, você pode até ter um parcial. Alguns clientes e fornecedores têm conta, outros vão para a conta genérica. Isso também depende um pouquinho do software que você utiliza no seu escritório. Por exemplo, o domínio, o ProSoft, a gente já manda no layout o CNPJ. Então lá dentro ele já cria a conta analítica pelo CNPJ, se você quiser. Não precisa configurar cliente, fornecedor a fornecedor, qual que é a conta contábil dele. E por fim não, quase no fim, a integração fiscal SPED, você vai falar o que você quer mandar para lá. Tá? A gente gera inclusive o estoque e o bloco K, a gente já gera o bloco K desde o começo do ano passado, que é bem importante. E do SPED a gente gera os blocos 0, CH e 9. Ou seja, o bloco de apuração, o bloco de SIAP, etc., a gente não gera. Por quê? Porque esse arquivo é importado no seu software fiscal, lá você apura, lá você gera a guia do cliente, lá você lança, sei lá, créditos extemporâneos que ele tenha, qualquer outra coisa, o ativo mobilizado que liga no SCAP, tudo está lá dentro do seu software, e de lá você exporta o SPED, que é carregado para a Cefaz, entendeu? Então, é um negócio bacana, porque muda tudo sem mudar nada, né? O seu pessoal lá dentro já sabe usar o módulo fiscal do software que você opera. Eles vão continuar usando isso daí, só que agora vai ter uma alimentação com o bloco 0 completo, com o cadastro de produtos decente lá dentro e com o deparo de CFOPs também. Que é outra coisa bacana, você já pode deixar configurado, olha, quando eu recebo uma nota com determinado CFOP, se eu for devolver essa nota, qual o CFOP de devolução? Na minha entrada, qual o CFOP nesse cliente, qual que normalmente é o CFOP para onde vai entrar. Então você já recebe com o depara de CFOP também feito, personalizado para cada um dos clientes. Isso aqui é o contador que pilota. Tá? Por fim, você tem a geração dos arquivos. Como eu falei, você pode recebê-los naquele período mensal que foi agendado. Então, no seu e-mail, você recebe o arquivo do movimento contábil no formato do seu software, os arquivos, os blocos do SPED, já recebe todos os XMLs de entrada e saída também, automaticamente. Ou você pode falar, eu quero baixar agora o resultado contábil de um determinado mês, ano. O que isso daqui na prática elimina? Elimina todo aquele desgaste que existe entre o contador e o cliente para obter as informações. Um negócio bacana que eu não falei, todos os comprovantes, tudo que é papel, ele pode ser fotografado, escaneado e anexado nos pagamentos, nos recebimentos, nos pedidos, nas notas, nos movimentos, de forma que não precisa mais ir sequer uma folha de papel entre o cliente e o contador. Tudo pode
ser feito eletronicamente. Aquela relação eletrônica que eu estava falando na primeira parte, ela pode ser aprimorada e com isso você elimina aquele trabalho de classificação, o desgaste de conseguir a classificação manual de tudo, a digitação, para você ter no final uma contabilidade com baixa confiabilidade, né? Porque passou por tanta mão, por tanta classificação manual que compromete a qualidade da informação. Então você troca esse pessoal por um pessoal que analisa o que veio, confere, pode consultar no próprio software os comprovantes e ter uma agilidade de uso muito maior. Isso é bem visto pelo cliente, porque quando a nossa equipe vai lá no cliente apresentar o software, a gente não está falando do benefício que o software traz para você, está falando do benefício que leva para ele, até essa integração. A visão, a percepção do cliente, gente, como eu estou falando desde o começo, é completamente diferente da do contador. Tá? Olha só, a gente chega para muito cliente e fala assim, cara, não tem um sujeito que toda virada de mês fica te pedindo extrato, XML, comprovante, puta, tem meu contador, ele me enche o saco, eu trabalho 3, 4 dias por mês para ele e ainda paga o contador. É sério, essa é a percepção do cliente, ele pensa desse jeito. Ele pensa assim, eu atender um contador, gerar informação para ele, me dá trabalho. Então, quando a gente está integrando, nós não estamos facilitando só a vida do contador, nós estamos facilitando a vida do cliente também. Tá legal? E isso acaba resolvendo até outras coisas que a gente nem imaginava, né? na hora que a gente fez. Por exemplo, segunda-feira eu estava com um contador parceirão da gente, que já tem dezenas de clientes já rodando, já integrados, o Marcelo Bianchi da Atlas, vocês conhecem? Então, ele me falou o seguinte, cara, isso aqui me resolveu um outro problema, que é o problema de manter mão de obra lá dentro, porque essa molecada mais nova que você contrata, você bota para fazer trabalho repetitivo, eles têm um período de validade, expira a validade deles dentro da empresa em 3 meses. Os caras não aguentam, eles não ficam. Quando você troca para um trabalho mais de análise, você consegue usar melhor esse talento dessa geração Y. Né? Botou o cara em trabalho repetitivo dentro do escritório, você forma e perde a mão de obra, forma e perde a mão de obra. Tá? Essa é outra coisa que a gente nem tinha calculado, mas que também ajuda o contabilista nesse momento. Sobre o produto, era isso que eu ia mostrar. Para finalizar, eu queria falar só um segundinho de como que é a nossa parceria com o contador, tá bom? Vamos lá, esse é o nosso mantra principal, né? Qualidade da informação na sua origem, porque o grande inimigo disso é o efeito fábrica. O contador é como uma fábrica que tem que entregar um produto lindo, maravilhoso, bem embalado, com festinha cor-de-rosa para o governo, mas ele recebe a bola quadrada. A informação que ele recebe parece que veio daqui, da lata do lixo. Tá? Então, como que a gente faz isso daí? Orientar o cliente a usar um sistema de gestão, rever os processos internos e externos, integrar as informações fiscais e financeiras. E muito contador pensa já em fazer isso. O único problema é que o contador, ele é o ser humano com o dia a dia mais cheio da galáxia. Ele nunca tem tempo. O contador entende claramente já essa mensagem de que se o cliente dele estiver mais organizado, usando o software integrado, o trabalho dele fica mais fácil. Só que ele está tão assoberbado de trabalho que ele não consegue ir lá e ajudar o cliente a melhorar, ajudá-lo a lhe ajudar. E o que a gente faz é justamente isso e a custo zero. Você pensaria assim, pô, eu vou contratar 2, 3 pessoas para ir aos meus clientes, convencê-los a usar um software, implantar esse software, treinar e depois integrar comigo. Quanto você ia gastar contratando 2, 3 pessoas para fazer isso nos seus clientes? Uma certa grana, né? Então, o bacana da parceria é que a gente faz isso a custo zero para você. Tá?
O nosso modelo de parceria tem aqui 4 passos. Planejamento, transformação, consolidação, crescimento. O passo número 1, planejamento, o que a gente faz? A gente avalia junto com você a sua carteira de cliente, certo? Entende para quais clientes o homem ajudaria, para quais não ajudaria. A gente cria em conjunto com você um plano de ação em cima desses clientes, como abordar cada um, como falar com cada um, o que cada um precisa, o que não precisa, qual a dor de cada um, para a gente ser muito assertivo nessa abordagem ao cliente. A gente cria um plano de onde a gente quer chegar com essa parceria a partir daqui. O passo 2, a gente começa efetivamente a agir, a visitar os clientes, a mostrar o software, a mostrar o benefício que ele vai ter, fechar o negócio com ele, implantar, funcionar. E o passo 3 é integrar. Na verdade, o passo 2 e o 3 eles vão acontecendo meio que em paralelo, né? À medida que a gente vai pondo o sistema no ar nos clientes, vai entrando em produção, vai ficando confiável o dado, a gente já vai trabalhando a integração com vocês. E o passo 4 é o quê? Cuidar do onboarding de novos clientes. Por quê? Você arrumou sua casa, certo? Você não pode deixar entrar uma laranja podre. Então você tem que ter o quê? Um plano de qualificação de um cliente. Não é porque o cara, você prospectou ele com a sua ação de marketing e vendas que eu falei, ou você teve uma referência, não é porque ele bateu na sua porta que ele pode ser seu cliente. Calma, peraí, a minha casa aqui está arrumada. Você não vai entrando assim. Deixa eu fazer um diagnóstico, deixa eu entender como que estão os seus controles. Você não tem sistema? Legal, a gente te ajuda com um homem. Você tem? Legal, vamos ver como a gente integra esse sistema comigo, porque aqui digitação não rola. Tá? Então, a gente dá um plano e ajuda até vocês, a partir desse ponto, no onboarding de clientes, até em evento. Quer fazer um evento para um segmento, alguma coisa assim? Com o Bianchi lá em Mineira, a gente fez um evento junto com o Sindicato das Indústrias de Joias para mostrar a Atlas, para mostrar o homem para mais de 200 empresas que estavam lá no auditório. A gente adora fazer isso daí, rachar custo, etc. A gente faz isso junto com os nossos parceiros. Fora isso, tem mais alguns benefícios. Vocês perceberam, então, pelo que eu mostrei do sistema, que eles vão atender uma categoria de clientes seus pequenos, mas todo contador tem aquele pequeno, né? É o PJ, que é o cara que é um consultor, o cara que é um arquiteto, um profissional liberal. E para esse cara, a gente tem um produtinho que é o OmniFit, que ele é um módulo financeiro, emissão de nota, também com toda a parte de integração contábil, como a gente viu, e ele é gratuito para esses clientes pequenos, bem pequenos, mas que dão uma dor de cabeça danada. É gratuito para os clientes dos contadores que são nossos parceiros. Se a empresa for lá no website e quiser usar o OmniFit de graça, não tem acesso, não tem como fazer. Ela tem que procurar um contador parceiro nosso. Lá, se ela se enquadrar, ela tem gratuitamente esse produto. E, para finalizar, o emissor gratuito de nota fiscal. Tá? O Cefaz vai acabar com o emissor dele. Também, escritório que aderir a esse nosso programa de parceria, que tem um contratinho muito simples, tudo assinado eletronicamente, digitalmente, tem direito a esse emissor gratuito e ilimitado para todos os clientes que precisar, para sair da maluquice de acabar o programa do Cefaz. Aliás, um parênteses aqui, né? Eles falaram que vão acabar com o sistema porque 6% só das empresas usam emissor gratuito. Da onde eles tiraram esse número de 6%? Alguém sabe? Também não sei, mas... Legal, vamos em frente. Contador parceiro nosso tem isso daí. Então, é isso, gente. A gente é mais do que uma empresa de software. Nós já somos em 50 unidades pelo país inteiro, pelo Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Estamos já de norte a sul do país, mais de 15 mil clientes. E a gente é focado em levar a transformação para a pequena empresa, a mudar o núcleo principal de melhoria da sociedade brasileira, sempre em parceria com quem? Com quem está comprometido com esse cara que é o contador. Esse é o propósito da nossa existência.